Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Essa semana estamos dando continuidade ao nosso debate da semana passada sobre empregos verdes e a sua importância como estratégia de reconstrução no Brasil pós-pandemia e um cenário de crise climática e socioambiental generalizada. Vamos continuar conversando com Camila Rodrigues, engenheira florestal, mestre em ecologia interdisciplinar pela Universidade da Flórida. Ela coordena o projeto Redes Socioprodutivas do Instituto Centro de Vida. Camila Grankov, doutora em Economia da Mudança Climática pela Universidade de East Anglia, no Reino Unido, oficial de Assuntos Econômicos da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. E Beto Bina, responsável pela gestão das cadeias socioprodutivas da marca Vertshoes e cofundador da startup Farfarm, consultoria de cadeias produtivas especializada em sistemas agroflorestais. Na semana passada, nossas Camilas, primeiro a Grankov, depois a Rodrigues, falaram um pouco sobre a necessidade e a ausência de políticas públicas tanto para mulheres como para situações de vulnerabilidade no campo. Encerramos com a Camila Rodrigues contando que não produzimos nem mesmo informações públicas consolidadas sobre a segurança alimentar no campo, o que torna muito difícil a formulação dessas políticas. Quero aproveitar o gancho e perguntar para o Beto sobre o impacto das ações das empresas como o Vertshoes no ambiente de negócios e na cadeia de valor da empresa. Legal, Pablo. Eu acho que tem muitas alternativas e muitos exemplos legais. Quando a gente pega, por exemplo, outros setores como a Natura, que trabalha muito com extrativismo com essas famílias, eu acho que o impacto que eles conseguem desenvolver tanto na parte de carbono quanto de outros serviços ecossistêmicos, que eu acho que é uma análise que é muito importante ser feita também, é muito grandioso. Quando a gente pensa no modelo de negócio, digamos assim, capitalista que a gente tem mais tradicional, de certa forma antiquado no sentido de que tu não distribui a riqueza dentro do teu processo produtivo, né? Tu distribui a riqueza depois que tu gera lucro e tu faz o que a gente chama de philanthrocapitalism, né? Tu faz aquela filantropia, mas que na verdade tu tá perpetuando o mesmo modelo exploratório que a gente vem vivendo. Mas eu queria também só complementar um pouquinho. A gente fez um trabalho com mulheres na nossa cadeia produtiva e a gente sempre chamava essas famílias que trabalham com látex de seringueiros, né? E a gente viu que a mulher tem um papel crucial durante todo o processo. Então a gente eliminou esse nome para chamar de famílias produtoras. E essas famílias eu acho que também é uma alternativa estratégica muito importante para a gente, que são as famílias da agricultura familiar, especialmente liderada por mulheres. Não é necessariamente meu lugar de fala, mas queria pedir licença. Esses valores femininos, que é de resiliência, colaboração, de carinho, é o que a gente está precisando, né? E trabalhar com a agricultura familiar também é uma alternativa para que o teu emprego se torne verde. Um pouco da provocação no outro bloco que a gente conversou. Se tu está trabalhando com matérias-primas biológicas, qual é a alternativa ou a provocação que eu deixaria para o nosso ouvinte aqui de tu incluir a agricultura familiar dentro do teu processo produtivo? Porque tu vai estar tanto impactando socialmente, diminuindo a desigualdade, aumentando a igualdade de gênero, quanto ambientalmente, que provavelmente essas famílias estão trabalhando de forma mais colaborativa com a natureza. Vamos agora abrir espaço para ouvirmos um depoimento com mais uma perspectiva sobre o tema. Bom, quando a gente pensa em empregos relacionados à bioeconomia, é importante a gente pensar naquelas cadeias, oportunidades que podem gerar realmente escala de emprego, né? Acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa de bioeconomia, que é olhar para algumas cadeias que de fato representem um ganho grande e rápido de número de pessoas envolvidas nas cadeias, né? Então, um exemplo que acho que é importante a gente tentar levantar aqui é o exemplo da mandioca, né? A gente tem praticamente todos os sistemas agroflorestais, todo mundo está tentando implantar hoje, eles incluem a mandioca como uma das plantas. É meio que obrigatório, né? Mandioca, banana, em geral sempre estão por ali. O problema da mandioca é que são muitas variedades e são cada uma adaptada a diferentes condições de solo, de clima e de uso, né? Tem variedades específicas para diferentes tipos de destinação comercial. E o que não tem é oferta dessas manivas de variedades definidas, livres de patógeno, disponíveis por aí. Quer dizer, ninguém vai numa casa de agricultura e compra lá a sua maniva específica daquela variedade para fazer aquele tipo de uso, naquele tipo de solo que ele tem.
E para fazer isso, para gerar essa disponibilidade, a gente precisa de uma pessoa e de um emprego, vamos dizer, que é o maniveiro, né? Aquele que cultiva a mandioca com o objetivo único de produzir maniva daquela variedade específica e garantir que ela está livre de patógeno para ser usada por outros agricultores. Essa figura não existe, existe pontualmente no sul da Bahia, em alguns trabalhos do programa Reniva, né, da Embrapa. Existe o Dutra, o Benedito Dutra, que está fazendo isso lá no Pará também, mas são casos isolados ainda. Mas ali a gente percebe, quer dizer, dado o grau de uso da mandioca, né, a quantidade de material necessário para fazer essa reprodução com essa qualidade, quer dizer, não é só pegar a maniva do vizinho que está contaminada, que não sabe bem qual variedade é, quanto vai crescer, quer dizer, a mandioca ainda é muito mal resolvida nesse ponto de fornecimento de insumo, né? Então, acho que uma cadeia específica que poderia gerar emprego em quantidade grande, dada essa demanda, né, que não está ocupada, é essa de maniveiro. O maniveiro é uma profissão ligada à bioeconomia, que pode estar relacionado tanto com o sistema florestal quanto com sistemas de plantio de mandioca puro, mas essa oferta, né, que é quase um viveiro, né, mas é mais simples até que um viveiro, essa oferta está aberta e não tem ninguém ocupando assim, no nível que a gente precisaria. Então, esse é um caso específico de uma cadeia relativamente simples de entrar, que gera uma enorme quantidade de envolvimento de pessoas, porque são pequenos talhões, né? Você precisa ter um hectare, 2 hectares daquela variedade específica espalhados por um território enorme, né? Porque cada lugar vai ter a sua variedade a ser cultivada ali. Então, essa figura ela vai ser necessária em muitos lugares do Brasil e acho que esse pode ser, então, um caminho importante para a geração de emprego de rápido resultado, né? Porque é uma planta de ciclo curto, espalhada pelo território nacional, quer dizer, essa demanda existe em muitos lugares, e com uma tecnologia que já está dominada, quer dizer, o cultivo de mandioca, ele já é conhecido, já historicamente é feito por todo mundo, por todas as comunidades, pelo Brasil rural todo. Então, não é algo que precisa ser desenvolvido ainda, é algo que já está mais ou menos na mão. O que precisa é essa multiplicação por milhares, né, desses pequenos produtores que consigam atender localmente o seu mercado. Camila Grankov, a gente está num ano eleitoral e é importante ter isso sempre como norte. Fizemos um programa no mês passado, inclusive, sobre a importância de citar políticas socioambientais nos programas de governo. Quase não estamos vendo isso no debate aqui no Brasil. Qual a importância que esse impacto tem, as pautas socioambientais, na América Latina como um todo, na América do Sul? Queria que você trouxesse alguns exemplos, por favor. Perfeito. Esse é um tema, na minha visão, cada vez mais relevante. É inevitável, eu diria, que o tema agenda ambiental e climática entre na discussão político-eleitoral. Nós temos visto que o tema tem ganhado uma urgência, né? Hoje fala-se mais em urgência climática do que em emergência climática. Isso para realçar que é um fenômeno que já vem acontecendo hoje, né? Nós já temos exemplos concretos, infelizmente, de grandes desastres naturais que ilustram, né, o que nós viveremos com maior intensidade, maior frequência nos próximos anos. Então, por isso a gente tem falado cada vez mais de urgência e não de emergência climática. E, além disso, o contexto internacional está se configurando para que essa pauta torne-se cada vez mais prioritária. A China antecipou suas metas de neutralidade de carbono, embora tenha uma série de desafios pela frente. A China continua sendo o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Ela tem apresentado planos ambiciosos e parcerias nesse sentido, alianças. Nos Estados Unidos, com a entrada da gestão Biden-Harris, o tema agenda climática tornou-se central para outra potência mundial, né, que são os Estados Unidos. Esse tema é o eixo norteador da gestão Biden-Harris. Um dos primeiros atos, assim que foi empossado o novo presidente, foi o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris.
Na União Europeia, nós temos visto o New Deal, que é uma política que a União Europeia tem implementado com uma série de recursos, é um dos maiores pacotes de recuperação da história da União Europeia, né, com mais de 700 bilhões de euros. Nos Estados Unidos está na escala dos, se não me engano, 8 trilhões de dólares. Então, o que a gente vê é um entorno internacional no qual esses temas estão ganhando um protagonismo ainda maior do que eles já tinham no passado, e uma circunstância nacional em que os fenômenos climáticos estão se impondo, né? Então, na minha visão, é inevitável, a sociedade está atenta, está alerta, está cobrando respostas, e a própria inserção, né, do Brasil no sistema político, econômico global também vai exigir respostas. Então, na minha visão, esse vai ser um tema fundamental e central, que certamente vai estar nos temas, no centro, né, dos debates aí nos próximos meses no Brasil. Na América Latina, a gente vê uma tendência similar, e talvez um dos grandes motores, né, para esse tema voltar é uma mudança paradigmática que vem acontecendo em relação à percepção da agenda, em relação à percepção da política ambiental. Ao invés de uma percepção, né, de que a proteção do meio ambiente é um entrave, constitui algum tipo de barreira para o crescimento e para o desenvolvimento econômico, o que a gente tem visto é uma ascensão das propostas que colocam essas mesmas políticas climáticas e ambientais como motores da recuperação. Então, uma reversão completa da percepção sobre o impacto dessas políticas, né? E para dar um exemplo, no Chile, por exemplo, o Chile anunciou em 2020 uma maior ambição do seu compromisso climático, ou seja, o Chile vai reduzir mais as suas emissões do que ele já havia se comprometido como parte da sua estratégia de recuperação da pandemia. O Chile é um país com enorme potencial na geração de renovável solar fotovoltaica. O Chile já tem a maior frota de ônibus elétricos da América Latina. E é um país que percebeu e já tem colocado a agenda ambiental e climática como parte, né, das suas políticas de recuperação. Na Costa Rica, para voltar ao tema da bioeconomia, né, a Costa Rica tem uma estratégia nacional de bioeconomia que está colocada como parte da sua estratégia de recuperação. Então, sob diversos pontos de vista, na minha opinião, é inevitável, a gente não tem como fugir mais desse debate e as circunstâncias estão se impondo, né, para que a gente traga esse debate aqui também para o caso do Brasil. Você citou um país aí que teve o jovem como um fator fundamental da mudança política, que foi o Chile, que elegeu um presidente agora de 35 anos. Nós quatro aqui na tela somos da mesma geração. A nossa geração tem feito alguma coisa boa, mas também pode fazer muito mais. Eu quero ouvi-lo sobre o futuro, sobre o que está por vir. O que a geração que aqui está, a nossa aqui de nós quatro, falta entregar ainda, e o que a gente pode esperar da geração que está chegando agora? Geração dos nossos irmãos mais novos, dos nossos filhos e filhas, e por aí vai. Camila, já que você puxou o fio com relação aos exemplos, eu queria que você trouxesse a sua fala sobre isso, por favor. Olha, acho que o jovem tem um papel central nesse debate, tanto por ser o agente do futuro, né? Os jovens de hoje vão ser os líderes do futuro, quanto pelo papel que hoje já tem os jovens, né? Ouvindo aqui alguns programas anteriores aqui do Capital Natural, inclusive vocês convidaram já alguns jovens, né? Para trazerem seus depoimentos. E a gente vê que existe tem até um termo científico que foi gerado, que é a ansiedade climática, né? Que é essa ansiedade, um pouco essa inquietação que o jovem sente e sofre ao perceber uma desconexão entre os impactos climáticos que vão ser gerados se não forem tomadas medidas mais duras e as políticas efetivas, né, as ações que estão acontecendo. Então, existe, na minha percepção, o jovem tem um papel central e parte dessa solução dessa ansiedade climática ou dessa inquietação passa por ter
ações efetivas, você enfrentar essa situação, né? Então é importante que o jovem tenha mais espaço, mais lugar de fala, mais participação política, mais inserção profissional, né? Hoje a gente sabe o quanto o mercado de trabalho tem sido duro com os jovens, principalmente para conseguir ter o seu primeiro emprego, né? E mais do que isso, a gente percebe também, quem já tem filhos vai provavelmente se identificar, que a conscientização ambiental ela já vem desde os pequenininhos, né? As crianças hoje têm isso desde o início da sua educação, da sua formação, então de certa forma é algo que está mais intrínseco, né, na formação dessas pessoas, desses futuros líderes e tomadores de decisões, e que certamente vai se refletir aí no futuro. Beto e depois Camila Rodrigues, por favor. Pablo, eu acho que esse ponto é excelente, assim, a nossa geração tem um risco muito grande, que é a gente não perpetuar a mesma discussão dentro de uma bolha, que eu acho que as mídias sociais estão nos provocando a isso, e não ter uma visão cega e ideológica, mas sim uma visão para compartilhamento, divergência de ideias, discussões, que eu acho que esse exemplo de lideranças políticas que foi citado é justamente essa capacidade. Como é que a liderança jovem consegue olhar para todos os lados e todos os setores. E a provocação fica de toda forma. Eu estou aqui, obviamente, falando muito da agricultura familiar, que eu sou apaixonado e gosto muito de trabalhar com eles, mas eu trabalho numa empresa francesa, eu tenho uma empresa que visa lucros, então para mim não é uma questão de um ou outro, é onde a gente pode se encontrar no meio do caminho. E só para terminar minha fala também, eu acho que, Pablo, é muito legal esse tipo de programa, mas para mim é muito fácil concordar com as duas Camilas. O que elas falaram é minha pauta também, é muito lindo, né? Eu acho que provavelmente tu se sensibiliza também como liderando esse tipo de programa. Acho que é legal trazer também, talvez, opiniões que sejam um pouco mais divergentes, e espero talvez que essa discussão caia em outras redes também, que a gente possa ter mais diálogo e mais compartilhamento, mais colaboração, que eu acho que é o que a nossa geração pode trazer para esses novos empregos. Tá ótimo. Então, acho que eu quero tocar num ponto, assim, que a nossa geração e a próxima tem muita responsabilidade, que quando você chega num nível, especialmente quando você chega no nível do território, e a nossa região aqui é uma região de fronteira agrícola, a gente ainda tem uma total inversão de valores, né? Assim, quem defende meio ambiente, quem defende floresta em pé, quem defende questões sociais são tidos como inimigos da sociedade, inimigos do desenvolvimento. E isso ele é fruto de um pacote sociocultural que foi implementado junto com um modelo de desenvolvimento que precisa ser transformado. Então a gente precisa olhar para esse futuro, né? A nossa geração, a próxima geração precisa olhar para esse futuro também reconstruindo essa narrativa, sabe, que a gente trouxe da ocupação aqui onde eu estou, né, da ocupação da nossa região na década de 70, e a gente continua reproduzindo a mesma coisa em 2022. Então a gente precisa reconstruir as narrativas, a gente precisa reconstruir o que é essa identidade sociocultural, e qual é a visão, né, de um desenvolvimento que de fato seja sustentável, que olhe para essa geração que está vindo aí. Nós vamos ouvir agora o Ricardo Bassaglia, CEO da Michael Page no Brasil. Eu costumo dizer que o mercado de trabalho é um organismo vivo que reflete as transformações da sociedade. À medida que a sociedade muda e evolui, as empresas, para atenderem às demandas dessa sociedade, precisam se transformar, e com isso a forma de se fazer negócios, a forma de se posicionar no mercado, ela precisa evoluir. E, consequentemente, isso cria oportunidades para novos empregos, novas funções e novas possibilidades. Hoje, no mundo moderno, eu costumo dizer também que as empresas que terão sucesso serão as empresas que focam nos 3 P's: Profit, Planet e People. Então, o primeiro que é Profit, que é lucro, as empresas que não têm resultado financeiro definitivamente não terão longevidade. Então, sim, é um elemento muito importante. Depois, o segundo P é Planet. As empresas que não têm a sua responsabilidade, uma atuação coerente com o impacto que tem na sociedade, em todo o ecossistema, definitivamente não terão espaço. E terceiro, P, que é People, pessoas. Não adianta a empresa ter lucro, ter um impacto perante a sociedade, mas não tratar os seus profissionais, os seus funcionários de maneira adequada.
como isso reflete, começando de dentro, o que essa empresa quer se posicionar para fora. Com isso, as empresas elas têm um grande desafio em como se posicionar. Empresas apenas com o propósito de ganhar dinheiro não vão sobreviver. Vão sobreviver as empresas que resolvem problemas da sociedade de uma forma que ganhe dinheiro. Então, com isso, as empresas precisam de gente que ajude a resolver problemas da sociedade de uma forma que se ganhe dinheiro. Porque se a gente for olhar, talvez, de uma forma mais ampla, o que é uma empresa? O CNPJ com uma marca se propondo a resolver um problema. Agora, se essa empresa não tem um posicionamento bom ou de impacto suficiente para que ela seja respeitada e atraia clientes, como que ela vai ter negócios? Ou, do outro lado, se eu não tenho uma reputação, um posicionamento que atrai os talentos para que queiram trabalhar aqui na empresa, como que eu vou ter pessoas para poderem produzir? Então essas duas pontas, elas começam a ter sentido apenas através do posicionamento. E com isso, naturalmente, surge uma oportunidade para as empresas que vêm se posicionando, porque, de novo, o modelo de negócio das empresas vem se transformando, com isso, novas posições têm surgindo e é uma oportunidade que, sem dúvida nenhuma, todos os profissionais deveriam ficar no radar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foram programas ótimos por aqui. Acho que a gente, com certeza, vai voltar a falar sobre esse assunto mais para frente, emprego verde. Quero agradecer a Camila Rodrigues, coordenadora do projeto Redes Socioprodutivas do Instituto Centro de Vida, a Camila Grankov, doutora em mudança em economia da mudança climática pela Universidade East Anglia, no Reino Unido, e o Beto Bina, responsável pela gestão das cadeias produtivas da marca Vertshoes e cofundador da startup Farfarm. E a você também que nos acompanhou pelo podcast ou na tela do Band News TV, muito obrigado, cuide-se bem, excelente semana pela frente.